E aí, esse é mais um episódio do Podsex 50+, o podcast aberto a todas as pessoas sobre temas relevantes para homens gays e os bissexuais acima de 50 anos. São conversas sobre saúde, bem-estar, relacionamentos, cultura e temas de interesse da comunidade LGBTQIA+. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a cena gay do Recife no final dos anos 70 e da década de 80. Vivíamos no Brasil a ditadura militar, período sombrio, de censura, repressão. Muitos artistas, professores e políticos foram obrigados a deixar o país. Mas como forma de resistência, grupos sociais conseguiram furar o cerco da ditadura, podendo extravasar o sentimento de revolta e crítica. E um desses grupos foi justamente a comunidade LGBTQIA+. Nessa época, havia no Recife uma cena gay efervescente, com casas e boates apresentando shows irreverentes, de deboche, de sátira política, com espetáculos icônicos de travestis e transformistas. E para nos contar um pouco sobre esse período, nosso convidado é o cineasta Hilton Lacerda, roteirista de 13 longas-metragens. Dirigiu Tatuagem, filme vencedor do Festival de Gramado de 2013, onde retrata o astral da cena gay dos anos 80. É uma excelente oportunidade para quem tem 50 a mais e vivenciou esse período, e para quem tem menos idade conhecer um pouco dessa época. Afinal, a diversão da comunidade LGBT do Recife tem uma história que merece ser contada. E aí, Acioli, tô curioso para saber dessa conversa. Então, vamos lá? É com você! Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer horário que você estiver nos assistindo, mais um Podsex 50+, um podcast voltado ao público LGBT, em especial gays e bissexuais acima de 50 anos, mas para todo mundo, independente da orientação sexual, porque os temas aqui são temas de interesse de todos e todas, né? E agora nós vamos fazer um tema que eu tenho certeza que de uma forma ou de outra vai se identificar, porque é um tema que fala em cinema, em arte, enfim, em produção cultural. E estamos aqui com o Hilton Lacerda, que é um cineasta, diretor de cinema. Eu vou deixar que ele fale sobre si só, tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. E é um prazer estar aqui com você presente. Bem, é um prazer ter sido convidado pelo Podsex. Né? É um maior prazer estar aqui e falar sobre uma época para mim bem importante e, de certa forma, uma época que nós somos meio contemporâneos. Isso, exatamente. É muito gostoso essa conversa com pessoas que estão... A gente descobriu até que tem a mesma idade, né? E, com isso, participamos e frequentamos, apesar de não nos conhecermos apenas de vista, mas participamos de vários lugares e espaços nesse entretenimento de quando éramos mais jovens. A gente ainda é jovem, mas éramos mais jovens. Pois é, tem uma coisa engraçada nessa questão de formação, porque os anos 80, quando eu falo assim, começo dos anos 80, eu tinha 15 anos. Né? Então é um momento assim, de descoberta, eu vinha de uma experiência ali dos anos 70, né? São Paulo, Recife, mas eu sempre fui criado de uma maneira muito misturada, sempre fui muito de rua, assim, fui de jogar futebol, sabe, e andar com a turma, ser meio maloqueiro e ao mesmo tempo estar num outro mundo, que era um mundo, digamos, mais delicado de música, de arte, assim, uma coisa que me interessava. Era de uma certa forma extremos, né? E morando, gente, que eu descobri aqui numa conversa de bastidores, no Hipódromo, esse bairro tão charmoso que existe aqui em Recife e que muita gente não conhece, né? Então você foi um maloqueiro, entre aspas, do Hipódromo. Fui. Até minha avó morava lá. Mesmo quando eu fui para São Paulo, eu voltava, eu ficava morando ficava hospedado no Hipódromo. Morei depois um tempo ali, tipo Hipódromo Encruzilhada. Então sempre foi mais ou menos o lugar que eu gostava de estar aqui no Recife. Né? E foi engraçado, porque quando eu faço exatamente 15 para 16 anos, aí quando eu tomei uma decisão assim, não, sabe assim, não quero ficar, nunca tive um afastamento de uma vida anterior, né, dessa vida maloqueira, mas ao mesmo tempo eu estava muito afim de viver a minha vida, assim. Tanto eu era um jovem muito arrogante, né, assim, aos 16 anos eu era dono do meu nariz antes disso, assim, né. Você pegar o Tatuagem, por exemplo, o personagem de Tuca, que é o filho de Clécio, ele tem 13 anos, que era a minha idade, em 78, que é meio um espelhamento. Não que eu fosse daquele jeito, mas eu era arrogante. Então, aos 16 eu já me achava adulto.
né? E foi quando eu era office boy, fui office boy do Banorte, né? E quando eu trabalhei no Banorte, foi quando eu conheci Cláudio, que é o meu primeiro namorado mais longo. Assim, tinha tido namorados antes, mas se conheceu e terminou que a gente foi morar junto no ano seguinte. Né, o que já era uma ousadia para aquela época. Deixando claro que o Tatuagem, obviamente, quem está falando é do filme, né? Da qual aqui ele teve uma participação fundamental, porque é o criador do filme. Então, e todo mundo que eu conheço, pelo menos, boa parte, assistiu Tatuagem, inclusive está sempre voltando a cartaz, completou ao todo 10 anos, não é isso? Foi de lançamento 10 anos, de 12 anos de filmagem. E é interessante, eu ia dizer que é tão atual, mas, por outro lado, ele trata de uma outra época que não foi essa época em que ele foi produzido. Trata do período dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, com o Vivencial Diversiones, né, que foi lá em Olinda. Só corrigindo, final dos anos 70, sim. Início dos anos 80. Ah, sim, exato. No final dos anos 70 e início dos anos 80, que teve o advento do Vivencial, perfeito. Porque o Vivencial é uma coisa engraçada na cultura recifense, assim, ele começa, na verdade, em 72, né? Ele ganha grande visibilidade ali na metade dos anos 70 até o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, porque depois ele virou mais uma casa de espetáculo, perdeu um pouco digamos, a intencionalidade que ele tinha originalmente, mas estava lá, era o Vivencial. Mas essa época, final dos anos 70, começo dos anos 80, foi uma época muito marcante do Vivencial. Você chegou a conhecer o Vivencial? Eu, na verdade, eu conheci o Vivencial indiretamente. Assim, minhas irmãs mais velhas iam, porque era meu local de classe média, de estudante, universitário, participar. Era um local meu do anárquico, o Ave Sangria se apresentava, então era um local que circulava muita gente. Não, eu estou aqui achando muito legal essa conversa, porque em situações diferentes, mas da mesma geração, vivemos a mesma questão. Meus pais iam ao Vivencial e gostavam de ir ao Vivencial, levavam os amigos que vinham de fora de Maceió, que eu tenho famílias em Maceió também, para conhecer o Vivencial, para ver o show das travestis, as transformistas, as drags da época, e era sempre um lugar interessante que ia, se arrumava, e eu tinha 16 anos, ficava com a vontade de ir, não cheguei a conhecer, eu passava e via lá, tinha um letreiro, quando se ia para Olinda você assistia, então você também não chegou a conhecer, mas ouviu também falar, porque pessoas frequentavam. E fiquei muito amigo de várias pessoas que fizeram parte daquela cena, do Vivencial, sabe? Desde de Cadengue, passando por Américo, passando por Pernalonga, principalmente, foi uma pessoa que foi muita presença. Guilherme Coelho, sim, sabe? Todas essas pessoas, Susana Costa, né? Que são pessoas que são fundadoras do teve Henrique Celebi, todas as pessoas, eu convivi Luciana muito Luciene. com Luciana Luciene, sabe? As pessoas que vieram, assim. E é engraçado, porque é uma memória de uma época, para mim, que é bem importante, quando você, tipo, decide, assim, para que mundo você vai. Eu estava falando a história de morar com meu namorado, porque ele tinha minha idade também, não é que eu estava indo morar com alguém mais velho, não, eram duas pessoas de 16 anos que resolveram, né? Então essa questão, para mim, sempre foi muito bem resolvida, assim, com a família, com as pessoas, nunca foi um problema para mim. Mas por uma questão também um pouco dessa minha arrogância juvenil. É isso que eu estava assim, dizendo. Você está falando em arrogância, mas eu faço uma tradução mais de ousadia. Porque a arrogância a gente sempre vê com um olhar meio antipático ao termo arrogância. Mas não me parece isso uma arrogância. Era uma coisa que você estava à frente do seu tempo, não? Mas é porque, na verdade, quando eu falo arrogância é com certa graça. Assim, não é tentando ser... É porque eu acho engraçado essa palavra. É feito... Quando você fala, tipo, essa obra... determinada obra corrompeu meu pensamento. Então, corrupção não é uma palavra boa. Mas é corrupção porque eu quero falar. Assim, então, quando eu estou falando de arrogância, é porque assim, era uma ousadia, mas era uma certa arrogância. Você acha que era arrogante mesmo? Era divertido. Era uma arrogância. Era divertido, mas era arrogância. Bem, então, mas era arrogante. Mas era né? divertido, assim, falar o arrogante além do termo pejorativo que ele pode ser. Ou seja, essa roupagem da arrogante tendo esse significado também. Eu falei em um dos podcasts sobre drogaria, a gente estava falando de drogas, e a palavra drogaria sempre me causou estranhamento. Se droga é algo proibido, por que tem o nome de uma drogaria? Né? É mais ou menos essa coisa da língua portuguesa que a gente joga muito com as palavras. Mas me conte aqui para nós, aqui entre nós, certo? Como chegou a tatuagem, então? Vamos ler. Na verdade, é porque o processo de tatuagem ele é um processo muito, muito longo, assim. Tipo, a gente estava perguntando um pouco antes, a gente estava conversando aqui se eu fosse refazer tatuagem, se eu mudaria alguma coisa. Isso. Não, eu não refaria nada, porque na verdade ele foi constituído e foi pensado a partir de um processo que é mais ou menos uma experiência de vida. Você tem uma experiência de vida até o momento que você realiza essa experiência,
tudo está um pouco, digamos, represado ali. Então, tudo que eu queria falar até aquele momento, ela está representado naquilo. O que vem disso, a partir dali, eu vou falar a partir de outros instrumentos, de outras dramaturgias, de outras coisas. Então, para mim, assim, o Tatuagem, ele primeiro, assim, ele não é um filme saudosista, para mim, até porque ele não pode ser saudosista para mim, porque senão seria um filme pré-adolescente, né? Eu tinha 13 anos. Mas é um lugar que eu fico lendo onde eu estava o Brasil em determinado momento. Assim, quando eu fiz o Tatuagem, eu estava muito preocupado, assim, me preocupava muito. Um país que estava, sabe, num momento muito interessante, político, no geral, mas quando você ia para as entranhas, que era tipo formação do Congresso, formação das coisas, era extremamente conservador. Então parecia que o Brasil está indo para um lugar que daqui a pouco ele ia mergulhar. Então, Tatuagem, para mim, abrir essa janela em 78, é que 78 representou um pouco disso para uma geração inteira. Sim. Era o fim do AI-5, porque o AI-5 ele acaba em dezembro de 78. Então, um pouco antes do AI-5. Então, era uma geração inteira que o futuro existia. Sabe, a ideia do corpo, de liberdade, das relações, da homossexualidade, tudo isso naquele momento parecia que era possível. Sabe, assim, né, eu me lembro, assim, para mim era muito chocante quando você chegou ali nos anos 2000 e algumas coisas começaram a ser mais ou menos, parecia um escândalo quando você viveu isso de uma maneira muito comum, como tipo, homem beijar homem na boca, independente de ser afetivo, assim, mas eu passei minha adolescência vendo na televisão as pessoas se beijando na boca, homem com homem. Isso não era um problema. Gente aparecer nua na televisão, né? Tinha uma novela em 84, 85, que a abertura da novela era um cara nu com a mão no bolso. Pelado, nu com a mão no bolso, isso, assim, né? Era engraçado. E era uma bunda super gostosa. Isso, bonito, aquele corpão. E tudo foi caindo. Então, assim, isso tudo era uma coisa que me parecia que era um conservadorismo que voltava. Então, essa janela que é aberta ali em 78, ela é engraçada porque ela cabe. As minhas preocupações cabiam naquela janela e com um grupo que vinha com esse discurso de arte que eu gosto. A arte, quando ela não está centrada no pensamento acadêmico, ela está nas periferias. E como é que se fala e que se conversa sobre isso? Mas interessante a gente estar fazendo um retrospecto histórico do período aqui muito efervescente da nossa cultura local, do Recife, e logo em seguida, com tudo isso, a gente teve o boom da AIDS, né? Como é que você viu toda essa questão? Que certamente você vivenciou pessoas conhecidas que chegaram até se infectar ou até faleceram já. Eu acho que quem é dessa época, principalmente assim, da minha geração, acho da nossa geração, a gente veio de uma geração que tinha um discurso libertário do sexo, você tinha, digamos, a penicilina estava ali disponível, então você estava no melhor dos mundos, você podia fazer sexo, você curava, então existia ali uma oportunidade de você, sabe, mais ou menos se divertir com esse mundo, né? Em 83, mais ou menos quando você tem 17, 18 anos, né, a idade que eu tinha na época, começa a surgir as primeiras, os primeiros fenômenos maiores em relação a AIDS, assim, era tratado assim, e se descobrir, que chamavam de que era uma peste gay, estava lá na Califórnia, estava na Europa, né? E até descobrir que é um vírus, como isso funcionava. Obviamente que é um impacto muito grande, assim, mas como todo impacto, assim, ele demora um pouco a chegar nas periferias. Um pouco que eu digo assim, vírus, ele adora condições onde ele possa se desenvolver, e quando você pega comunidades carentes, isso vai ser muito mais grave, né? Então, de repente você parecia que era uma coisa relacionada ao mundo fora. Qualquer pessoa que entender sempre quer dizer, não existe isso. O vírus não tem moral, nem tem nacionalidade, ele vai sendo transmitido. Então, digamos que o primeiro grande impacto, de fato que eu digo, eu presenciar a perda de pessoas e ver um grande número de pessoas infectadas em 85. Né? Digamos, 2 anos depois do boom, mas mesmo nessa época, várias pessoas que eu conhecia, artistas plásticos daqui de Recife, sim, artistas, sabe? Tipo, pessoas que trabalhavam diretamente com o mundo muito próximo, começaram a se infectar e começaram a morrer, porque também, além da rapidez que o vírus agia, existia também a depressão, que as pessoas caíam, porque parecia uma sentença de morte. Mas, além disso, que é muito grave, o que me chamava a atenção naquela época, exatamente nesse período de 85, eu não sei se você lembra, começou a surgir uns muros pichados aqui em Recife. Eu morava na época no bairro de Setúbal, e me lembro que quando eu ia para a praia, eu vi alguns muros pichados. AIDS, câncer gay,
sabe? Coisas assim pejorativas e discriminatórias com as pessoas soropositivas. Então, nós que estávamos dessa geração, vindo de uma certa liberdade sexual, de repente começou a ter um receio de que tudo isso fosse por água abaixo. Era como eu sentia na época, e o medo de ver uma discriminação e uma caça às bruxas, em especial aos homossexuais. Você chegou a perceber isso também dessa forma? Eu acho que isso foi muito claro e foi muito amedrontador em determinado momento. Assim, isso como impacto pessoal, digamos que talvez o medo e a culpa do que você tinha feito antes parecia que reverberava, sabe, o tempo assim do que você fez. Será que eu estou infectado ou não? Porque passou por um monte de experiência. Tipo, eu sei o que você fez no verão passado. Exatamente. Você fica meio ali querendo saber. Mas esse impacto que vem de fora, que é essa indústria, sabe, que é uma indústria que se apoiava muito na moral, principalmente essa moral religiosa, sabe, que pega esse momento e começa a elaborar um discurso bastante conservador em relação à sexualidade, parecia que caiu como uma luva para eles, né? À medida que eles avançaram, aconteceu uma coisa interessante no sentido Inusitada, não? ela foi inusitada porque de alguma forma criou uma rede de defesa e de articulação tão grande que esse momento terminou sendo o criador de uma proposta de direitos, Sim. de legalidade muito clara, assim, né? Exato. E teve uma perversidade por outro lado, que foi essa ideia. Você, quando elenca quem é o responsável, sabe, pela propagação de um vírus, sabe, as mulheres se deram muito mal, porque parecia que elas estavam imunes, né? Eu me lembro que uma época, logo, isso já foi aí nos anos 90, começou nos anos 90, em Salvador, alguém muito parecido com o Caetano Veloso. Hoje se comenta, assim, tinha um jornal que era, ele odiava, era um espanhol que era dono de um jornal, e esse cara narrou, todo mundo soube que esse cara está com AIDS, e o cara botou na primeira página, esse Caetano Veloso dá escândalo porque está com AIDS em Salvador. Foi uma coisa bem bárbara, e não era. E depois perguntaram para Caetano Veloso se ele ia processar o dono do jornal porque tinha feito isso. Ele fez, não, mas eu não quero processar alguém porque eu não acho que a pessoa está com AIDS. É um motivo de, sabe, assim, ele não feriu a minha honra. Se eu tivesse com AIDS, sabe, naquele momento era engraçado. Sim, isso, assim, entendi. porque não podia ter uma moralidade, sabe, com relação a isso. Podia ter que quebrar um pouco. Mas foi uma tragédia muito grande. Deixa eu só lembrar um detalhe, a gente vai ter que cortar para um rápido intervalo, mas antes disso, você falando em jornal, em Bahia, teve um jornal lá, eu não vou citar o nome, que nem vale a pena, um jornal em Salvador, que um médico colocou numa coluna que dizendo que se o HIV fosse um vírus restrito só à comunidade gay, seria um vírus de utilidade pública. Só para vocês terem uma ideia de como era a situação naquela época. Bem, a gente está com essa conversa agradável, interessante, eu tenho certeza que você está gostando, mas a gente vai precisar fazer um pequenino intervalo e volta daqui a pouco, tá? O PodSexy 50+, é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, realizado com recursos do projeto BRA 15/004 e com o apoio do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV7 Brasil. Bem, gente, estamos de volta com essa conversa, assim, um pouco de saudosismo, mas um pouco de realidade, um pouco de tempo, enfim. Tá uma mistura extremamente agradável com o Hilton Lacerda e nós vamos continuar a conversa. Nós já falamos de Vivencial Diversiones, falamos do filme Tatuagem, que ele é a pessoa responsável, enfim, da cena dos anos 70, 80, da AIDS, que trouxe um problema sério para esse pessoal dessa geração especificamente, que ainda é um problema que viveu a sua sexualidade na juventude dos anos 80. E vamos agora falar um pouco sobre a cena gay desse período de, vamos dizer, de 70, 80, 90 e até agora. Como é que você vê, você que acompanhou um pouco essa situação, o entretenimento em Recife para a comunidade LGBT, que nessa época nem usava esse termo, era GLS. Né? Na verdade, era, digamos que era quase bar de bicha mesmo, bar de sapatão, assim, era mais claro e mais direto. O bar pernambucano, bar de frango. Bar de frango. Mas porque teve as coisas engraçadas, assim, na minha adolescência, falando ainda 80, 81, né, tinha esses locais que você começava a frequentar, que estava ali em Olinda. Olinda tinha um bar que era engraçado, era o bar chamado Esperança,
Ele era no Alto da Sé. E era basicamente assim, era muito frequentado por jovens, assim, meio que tinha minha idade, mas muito Não era, muita não era lésbica. mais lésbico, não. Era mais lésbico, assim, ele tinha a frequência dele, mas eu frequentei bastante. Mas a partir daí também, minha curiosidade também levava para muitos lugares que me interessavam. E essa mistura também de onde você andava, assim, eu sempre andei muito com, né, já no meio dos anos 80, lá mais para frente, comecei a andar com o pessoal que era punk, sabe, assim, da Federal, tô falando Fred Sim. 04, que não tinha Você nada a estudou ver. na Federal? Estudei educação artística. Então, assim, eu me misturava muito. Mas a minha curiosidade desse mundo gay me levava para lugares bem específicos. Por exemplo, a Misty, por exemplo. Eu começo a frequentar a Misty quando ainda era na Riachuelo, sabe assim? A primeira em frente Misty. à Faculdade de Direito, do lado da Faculdade de Direito, ali, a primeira Misty, que era um local engraçado, assim, era meio americanizado. Né? Eu acho que é logo depois que tem um impacto, tem um filme que estava passando na época, que era Parceiros da Noite, que era um filme de William Friedkin. Né? Era um filme que tinha feito bastante impacto. E quando eu entrava no boate, só ficava me lembrando. Na minha cabeça parecia que eu estava ali meio numa ideia de Parceiros da Noite, né? Que não parecia. Mas Recife tinha uma coisa que eu achava curiosa. Primeiro, assim, as ruas, elas existiam. Né? A Faculdade de Direito era um lugar de pegação. Era um cenário de pegação. A Conde da Boa Vista era um lugar Gente, de a Faculdade pegação. de Direito não tinha aquelas grades que circundam, era aberto já os jardins da faculdade, né? Né? Então tinha toda uma coisa assim que não é somente porque as pessoas hoje não fazem, acho que também a forma, né? Eu acho que no mundo digital você parece que corre menos risco, né? Fazendo uma coisa mais asséptica, que é não da aproximação. Mas era uma cidade que era muito, digamos, selvagem nesse sentido, assim, todas as cidades do Brasil, do mundo, né? Mas tinha isso, assim, e tinha esses lugares que eu pelo menos assim, descobri um pouco mais tarde que eu estou dizendo é 84, 85, que como, por exemplo, antes disso tinha o Mangueirão, o Mangueirão era um espaço de convivência que só parecido num futuro muito depois com um local chamado MKB, mas era um local imenso, ficava perto da faculdade de Direito, assim, e reunia uma falda imensa de pessoas ali dentro. Não, e o interessante, quando você coloca os colegas de faculdade, pessoas que você, enfim, que fazia parte do seu grupo de amigos e que não eram necessariamente gays, porque tinha uma coisa que eu acho que me dá a sensação que perdeu um pouco, ficou tudo muito segmentado, que naquela época aí, héteros, eu tenho vários amigos héteros que frequentavam a Misty, que foi uma boate gay icônica aqui no Recife, frequentavam outros espaços de gays, então havia uma liberdade nesse sentido, de poder ir nesses espaços. Aí, nesse caso, era engraçado. Por exemplo, o quibe árabe, por exemplo, com o Barão ali na frente, era uma coisa incrível, porque eu conhecia o quibe árabe, mas conhecia o quibe árabe de você estar em Boa Viagem, parar e comer um quibe desde criança, não sei o quê, e depois você descobre que tem uma porta lateral que tem esse show, que era o Garoto Explosão. Eu nunca imaginei, eu sempre passava ali no Pina, na esquina, né, com a Herculano Bandeira e a Conselheira Guiar. Isso, que era o Quibe Lanches. Então Barreto você Júnior. olhava assim, você passava uma lanchonete sem nenhuma grande pretensão. Uma cerveja, tava lá o Barão sempre sentado, né? E era engraçado, porque assim, a gente começou a frequentar meio como curiosidade, assim, porque você tinha a população de Brasília Teimosa, dos meninos de Brasília Teimosa, que é levado pelo Barão para fazer um desfile que era de roupa, depois era de cueca, depois era nu, com o pau duro, sabe? Tinha toda uma performance. E a gente ia, assim, não era porque a gente estava lá desejoso, nem estava para criança, somente os meninos, não, porque era um local que a gente ia que tinha uma certa marginalidade que era interessante. Você está no local, sabe, bastante à vontade. Era o que depois pessoas. começou a ser chamado, um termo que começou a ser utilizado, de underground. Né? Era uma coisa bem underground, meio eclética. E ele era muito específico, assim. Um dia desse eu conversando com o Roger de Renault, ele falou que um dia o Barão foi lá, eles estavam fazendo uma peça no Barreto Júnior, e o Barão foi lá e convidou todas as mulheres da peça, que eu não me lembro qual, para assistir. Aí foi a irmã dele foi assistir, não sei o que. Foi um convite só para as mulheres assistirem ao Garoto Explosão dentro do Quibe Lanches. Então o Quibe Lanches é uma coisa que é muito marcada, mas é uma coisa assim muito fora da curva, sabe, assim, do que era. É feito para quem conheceu o Badacris, sabe? O que era o Badacris? Era um sambão dia de domingo de lésbica. Era incrível, no Arruda, ali do lado do campo do Arruda, sabe? Não, assim. gente, isso eu cheguei a conhecer. Inclusive, eu participei de uma gravação de um programa de final de ano da TV Clube. Certo? Que eu fui chamado para participar. Nessa época, eu participava eventualmente de um programa Samia Buana, e aí a produtora dele fez um final de ano lá e a gente gravou. E o interessante é que, quando no cotidiano do Badacris, os moradores ali do entorno do Arruda, que é perto do
do estádio do Arruda, eles subiam num banquinho e ficavam olhando as pessoas acima do muro. Cris, aumentava o muro, mas não tinha jeito. As pessoas iam lá olhar, porque era inusitado ver aqueles homens e mulheres, ou casais de homens e de mulheres dançando em pleno domingo à tarde. E né? no samba, né? Que era No engraçado. samba. Assim, o universo era muito Era a esticada sambão. da praia. O pessoal saía aqui de Boa Viagem, da praia de Boa Viagem em geral, e já saía para esticar pelo Bar da Cris, às 4, 5 da tarde. Aí você tinha uma quantidade de coisa, porque a cidade era muito viva nesse sentido, então você ia ter, tipo, Mustang. Até hoje está lá o Mustang, mas a característica do Mustang era muito diferente. Ele não era coberto, era aberto. Era um bar que de dia ele funcionava meio para ali comerciais, mas à noite sempre foi há muito tempo que ele já era um lugar de encontros gays, sabe assim. Atrás do Mustang, no canto, tinha o Aritana, que tinha um bar que a gente chamava Bar Baixo, né? O nome dele não era Bar Baixo, era o lado do canto, que era o mais pobre de todos. Que a gente Era o falava, Detalhes. Que a gente falava, o vamos lá dono pro do Bar Baixo, sabe assim, que era mais do canto. E tinha o Aritana no meio, que era um bar que era uma curiosidade, que era o bar de um cara que tinha sido feito o último filme pernambucano, que era o Palavrão, o nome dele era Cleto Mergulhão. Conheci, Cleto. E ele era dono do Aritana. E o Aritana tem isso, porque era conhecido na cidade inteira, porque as garçonetes se viam com os peitos de fora, não sei o que. Toda As uma garçonetes tradição. todas com os peitos de fora e as bandejas servindo, e aí isso era o que tinha de mais eclético por causa da novela, enfim, que Pois tinha, né, o nome Aritana. E essa coisa dos anos 80, assim, obviamente, quando chega o Adventures é um choque, porque de uma hora para outra, assim, seu comportamento muda, mas essa mudança de comportamento, ela leva um tempo até ela você, obviamente, se tem a consciência, muito rapidamente as pessoas começam a usar preservativo, obviamente, pessoas que eu digo, um núcleo muito pequeno que entendeu o que estava acontecendo, popularmente era muito difícil, até porque parecia que se você usasse camisinha, você dizia que era gay. Teve uma época que parecia isso, quem usasse camisinha estava dando Não, e para algumas pessoas era como se você usasse camisinha, você estava infectado. Exatamente, assim, porque está querendo usar Para camisinha. estar usando camisinha para quê? Outro vai usar para quê? Você está com alguma coisa, né? Não dizia nem o nome da doença. Está com alguma coisa, ou seja, você ia usar para se prevenir, mas a ideia que as pessoas imaginavam é que você estava usando porque estava infectado. E além disso, que se você transasse com camisinha com uma pessoa que depois você descobrisse que estava infectado, você achava também que estava infectado. Não me imagino, não me pergunte por quê, mas era essa lógica, porque era um medo também, que pairava ali uma propaganda muito pesada em relação a isso. Mas tem um detalhe também, eu acho que todo mundo que fez parte da comunidade gay do Brasil como um todo, né? Eu já entrevistando outras pessoas e conversando, dizia assim, olha, a gente não podia nem ter uma espinha que nasceu num lugar diferente, que ele já dizia, ai meu Deus, é AIDS, né? Então era um sintoma, era uma vigilância eterna. Ih, tô com a coceira não sei aonde. Será que eu peguei, né? E era assim, e fora isso, assim foi. Assim, você pega a Misty quando vai para a Rua das Ninfas, por exemplo, vira isso, sabe? Estava falando, assim, ela vira um local de encontro de muita gente. Muita gente. Era um lugar assim, onde as pessoas descoladas da cidade iam se encontrar. Eu tenho amigos héteros tudo. que iam pra boate para paquerar as garotas, amigos de gays. E sempre diziam que era o melhor local, porque eram as meninas mais relaxadas que existem, menos preocupadas, mais divertidas. Sabe, assim, e o som também sempre era muito bom. Sim, os DJs que tocavam eram incríveis. Assim, era o local de dançar na cidade. Existia, assim, nesses anos 80 e 90, teve uma série, A Noite no Recife, eu acho que eu acho que no final dos anos 80 caiu bastante, né? Eu acho que ali a partir da metade dos anos 90 até uma parte dos anos 2000, o Recife tem uma noite muito interessante. Hoje em dia eu acho a Noite do Recife muito triste, assim, eu acho a Noite do Recife, ela não é uma noite que te chame para sair. Ela é muito pequena, assim, ela é muito localizada, sabe? Ela não é uma cidade que tem circulação de gente na rua. Isso para mim é muito triste. Tem também uma questão que é nacional da violência, né? Que aumentou bastante. Mas assim, eu acho que tem a questão da violência, mas mesmo assim, outras cidades com todas essas questões, elas têm movimentação à noite. Recife, eu acho que foi para um lugar que, para mim, eu acho que a cidade deveria tomar conta das ruas. Sabe assim, para uma cidade do tamanho do Recife, com o histórico que Recife tem de dinâmica, Recife merecia, porque assim, a rua fica perigosa por ausência, né? Não por ter gente. Então, fazer as pessoas estarem na rua, as pessoas frequentarem, isso diminui. Tanto que, se fosse proporcional, durante o carnaval a gente ia ter uma carnificina nessa cidade. Não é. Quanto mais gente na rua tem, menos violência você vai ver. Então, assim, eu acho que tem uma política, sabe, de movimentação também da gente, assim, saber como é que isso acontece.
E eu acho que para uma cidade como Recife, uma cidade que eu acho que tem uma classe média interessante, muito pequena em relação ao que tem outras cidades, uma classe média interessante, que eu digo que tem dinheiro, tem acesso, gosta de se divertir, faz as coisas, Isso. sabe assim, Se envolve com cultura. com cultura, tá assim, tipo, parece que falta um lugar para onde isso possa se expandir, sabe? Possa vir mais gente, assim. Então, esse mundo, eu não posso... Eu não Tá meio tenho represado. eu não sou frequentador do universo gay especificamente, até porque nem sei se é exatamente desse jeito, mas assim, era uma cidade que ela tinha muita perspectiva, mesmo para esse mundo gay, a quantidade de saunas que tinha, sabe? A quantidade de cinemas, a quantidade de boates, de bares, o tanto que era misturado, você tinha... Que é um monte de coisa icônica, você vai lembrar, tipo Transversal do Tempo, que ficava na Boa Vista, sabe? Você tinha Taberna Gaúcha, que ficava na... Tem um bar no subsolo lá da Dom Bosco, que era Atitude Noturna. Atitude Noturna, assim, que que era embaixo do derrubaram a casarão. casa, e era um subsolo, assim, no E tem muito, assim, fora isso, tem muitos lugares. Por exemplo, a Boa Viagem era outro mundo, por exemplo. Para mim, Boa Viagem era um local, quando eu ia, era uma descoberta, assim, mas eram locais mais aburguesados, como ir para o Caixa Mágica, que era o bar de João Sim, Falcão, lá isso. no final. Lá perto da pracinha do Boa Viagem. Aí no centro tem um bar que eu adorava, que aí foi quando os modernos e os gays meus se encontraram bastante, que era um bar chamado 3x4, que ficava ali na Rua das Fronteiras, Sim. do lado da casa do Noel Decamba, que ele não Exato. gostava muito, que era muita gente que ficava ali do lado. Mas eram locais que a cidade se movimentava. Né? Era uma Existiam cidade várias permitida. tribos que também sim, havia uma confluência nesse mesmo questão. Mas me diga uma coisa, assim, me deu uma curiosidade a gente falando tudo isso. Você tem algum projeto em que vai resgatar algum desses espaços ou utilizar como referência algo como aconteceu com tatuagem? Vê, a gente tem uma série chamada Lama dos Dias. A gente já fez a primeira temporada e agora está finalizando a segunda temporada. Sim. Exatamente nesse momento. É uma série para TV? É uma série para TV, do Canal Brasil. Ela já isso. foi a primeira temporada, foi há um tempo pro ar, que é sobre o movimento mangue que a gente faz. A primeira temporada é 1990, a segunda 1994, e são elipses de 4 anos que a gente faz de uma temporada para outra. Não são histórias reais, é assim como tatuagem. Eu pego uma história e transformo noutra, até porque não quero dar Roteiro e direção? roteiro de direção. Né? Direção eu e Helder divide parte da direção, roteiro escrevo com Helder, que é Jay Dolores, nessa segunda temporada com Laís Araújo e Dilner Gomes, assim, a gente tem escrito. Mas a gente pega uma situação e cria uma história completamente fictícia, contanto que as coisas aconteçam, porque a gente fica muito mais à vontade de falar sobre isso. E aí essas referências, elas surgem? Mas nesse, assim, especificamente, por exemplo, tem um episódio específico, que é o episódio número 3, que eles decidem comemorar o aniversário e vão para um local chamado Inferninho, que é uma homenagem ao Barão, uma homenagem ao Garoto Explosão e ao Kibe, assim. A ideia, sabe, o apresentador, como ele é colocado, assim, tanto que o convidado da gente para interpretar o Barão, que seria o Barão, que o nome dele não é Barão, é Brasa, é uma brincadeira, mas porque é Inferninho e ele é o Brasa. E ele é o cara que comanda essa noite de garotos que desfilam nus, de pau duro, não sei o quê. E essa galera lá, todo mundo tomou êxtase, então tá meio alucinado lá dentro, se divertindo. E quem faz o Brasa, que é essa homenagem ao Barão, é Jason Wallace. Que legal. E está previsto ir ao ar quando? No próximo semestre, não posso precisar exatamente quando, que o canal não marcou ainda, mas... No Canal Brasil. Canal Brasil. Ai, gente, que ódio. Já fiquem atentos. Eu mesmo já vou colocar em algo da minha agenda, mesmo sem saber qual é o dia. Sabe, que é entre janeiro e junho, né? Espero. E o Lama dos Dias 1? Ele tem no YouTube? Como é que a gente acessa? Ele está na Globoplay, que ele é do Canal Brasil. Perfeito. Você pega o Globoplay que vai ter isso disponível. Assim. E a série bem incrível. Assim. Essa segunda temporada também é incrível. E vai putando. Está esperando agora uma nova temporada, que seria 98. É outra Esse é o seu leitura mais recente projeto? de finalização, Assim, sim. mas já tem outros, obviamente. É uma Não, tá cabeça, escrevendo, é uma vai cabeça começar- que não para começar nesse a filmar tipo. daqui a pouco, não pode parar não. A gente, quando para um mês, no outro mês já não tem dinheiro para pagar as contas, então tem que trabalhar o tempo inteiro. Gente, o papo está muito agradável, muito legal, mas como sempre, a gente tem o problema do tempo, né? Isso é tempo dos dias. Às vezes eu fico pensando, como seriam os dias se tivessem mais de 24 horas, né? Porque sempre a gente, pelo menos eu, sempre acho que está faltando tempo. E
agora tá para continuar essa conversa agradabilíssima, assim, um papo que poderia render mais e mais coisas, e fica o convite para outras oportunidades a gente voltar com essa conversa. Então eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, disponibilidade, enfim, foi muito legal. Eu queria que você tivesse mais tempo para a gente poder conversar mais. Eu adoraria. Quando tiver outro convite, pode fazer. Fico disponível. Tá legal, gente. Esse é o Podsex 50 mais, tá? Nós temos toda segunda-feira no canal do YouTube da TV7 Brasil e também no Spotify. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu tenho certeza que você também, que curte cinema, entretenimento, arte, enfim, e que viveu essa cena que a gente falou, também gostou, tá? Então, a gente fica pro próximo, na próxima segunda-feira, sexta, que vai ter mais alguma coisa interessante para você ver. Muito obrigado pela atenção e até breve.